E aí, mulher, tudo bem com você? Vamos para mais uma live? Vamos falar hoje sobre o feminino e o seu posicionamento. Nós estamos numa série de lives de esquenta para a imersão tronco, posicionamento da adulta. E eu já fiz uma live falando sobre o que é posicionamento, uma live falando posicionamento e os limites, e hoje é uma live sobre o posicionamento eu feminino, para que você, mulher, entenda a importância. Eu achei que era a Eco, a Alex, despertando, mas foi uma moto na rodovia. Para que você entenda a importância de se posicionar usando o seu feminino ao seu favor, tá bom? Eu vou colocar aqui informações para todas as mulheres que forem chegando. Sejam bem-vindas, viu? Boa tarde a todas vocês. Por que eu decidi fazer uma imersão falando sobre tronco? Posicionamento da mulher. Porque muitas mulheres, né, em atendimentos, aqui no Instagram, no grupo terapêutico, muitas mulheres me apresentam circunstâncias que demonstram que elas têm dificuldade para se posicionar. Algumas, a dificuldade de falar, né, de se posicionar através da fala, através da sua postura mesmo, e outras, quando se posicionam de um lugar com muita força, com muita rigidez, com muita agressividade até mesmo, né? Então, identificando essa dificuldade que as mulheres têm e pensando, né, o que uma mulher, para ser inteira, lembra que a gente tá na jornada da mulher inteira esse ano? Então, para uma mulher ela ser inteira e conquistar todas as coisas que ela deseja na sua vida, acessar a sua potência, ela precisa aprender se posicionar, ela precisa saber se posicionar, porque é a partir desse posicionamento que ela vai conquistar tudo que ela deseja. Então, se faz necessário, se faz urgente olhar para isso de forma mais profunda, né? Vou escrever aqui, ó, inscrições abertas, imersão tronco, posicionamento da adulta. Sábado, dia 11 de abril, às 9 horas da manhã. Link na bio. Bora. Quando eu falo sobre feminino, muitas vezes as mulheres pensam assim: ela tá falando daquela mulher que só usa vestido, daquela mulher que tem o cabelinho todo em ordem, né, encaixado, com aquelas ondas maravilhosas, com aquela mulher que só usa rosinha, aquela mulher que é extremamente delicada, que fala baixo, tem um tom suave, né, que tem assim as normas de etiqueta. E sim, o feminino envolve isso, mas o feminino não é apenas isso. O feminino é muito mais. O feminino tem muito mais coisas envolvidas. Então, quando eu falo aqui sobre o feminino, não estou falando sobre esse estereótipo. Eu estou falando de um lugar que todas nós temos, na realidade, todos os seres humanos, né? Tem o feminino. Afinal de contas, o homem e a mulher são frutos da junção de outro homem e de outra mulher. Então, já que nós somos fruto da junção de um óvulo e de um espermatozoide, todos nós temos uma dose de feminino e uma dose de masculino, certo? Mas a mulher, ela tem uma dose extra, por assim dizer, de feminino. Justamente por isso, nós nos identificamos com o gênero feminino. O homem também tem feminino, Ariane? Sim, o homem também tem feminino. E o feminino do homem pode estar ferido. Assim como a mulher também tem masculino. E o masculino dessa mulher pode estar... eu vou falar aqui um pouquinho mais pra vocês, ele pode não estar saudável, tá? Não vou dar muito spoiler não, porque a gente vai falar mais sobre isso ao longo da live. Mas vamos partir desse princípio.
a mulher e o homem têm as duas facetas, masculino e feminino. Só que aqui a gente vai se concentrar na mulher, né? Eu e você que tá aqui comigo nessa live, vamos nos concentrar. Eu e você temos feminino e temos masculino. E para a gente aprender a se posicionar, nós precisamos utilizar essas duas características, essas duas facetas. Quando a gente vai estudar mais profundamente sobre o masculino, sobre o feminino, é impossível que a gente não chegue nos estudos de Carl Jung. Já ouviu falar? Jung, travou, voltou. Jung, ele chama de ânima e ânimos, feminino e masculino. E ele fala sobre, de um lugar como se estivesse fazendo uma comparação com energias, né? Então, tudo no universo, por assim dizer, existe dualidades, né? O dia e a noite, o sol e a lua, o claro e o escuro, o quente e o frio, tudo existe dualidades. Assim como a dualidade, o masculino e o feminino, tá? Mas nós temos os dois dentro de nós. Só que o que acontece? Os dois, as duas polaridades, as duas energias, as duas facetas, elas têm modos diferentes de funcionar. Você sabia disso? O masculino é pra fora, o masculino é de atitude, age, faz, acontece. E o feminino é dentro, o feminino é sentir. E quando eu faço essa definição, que o masculino é pra fora, é esse vai, faz, acontece, é esse poder de ação, esse externo. E o feminino é dentro, é o sentir, é o simbólico. Com qual dos dois você mais se identifica? Conta aqui pra mim. Bem-vindas, todas vocês que estão chegando. Vamos fazer uma força-tarefa nessa live? Cada mulher que tá aqui encaminha para 3 mulheres. A gente tá falando de um tema muito importante: o posicionamento e o feminino. Toda mulher precisava saber disso. Então vamos fazer essa força-tarefa juntas? Encaminha para 3 mulheres essa live que você acredita que elas vão se identificar, vão gostar de aprender sobre posicionamento e o feminino, tá bom? Com quem que você mais se identifica? Com essa polaridade feminina ou com essa polaridade masculina? Conta aqui pra mim. Não é de verdade. De verdade. Você se identifica mais com a pessoa que vai, faz, acontece, ou você se sente mais pra dentro, conectada com esse sentir, mais... E eu não tô falando aqui de personalidade, tá? De ser ou não ser introspectiva, ou... Qual contaram mesmo de introspectiva? Introspectiva e... Vou usar aqui a palavra expressiva, porque fugiu da minha cabeça. Introspectiva, extrovertida. Calma, Ariane, se concentra que você sabe. Introvertida, eu não tô falando sobre características de personalidade, eu estou falando sobre o seu modus operandi na vida, né? Tá muito comum, é muito normal no mundo que a gente vive hoje as mulheres se identificarem como as mulheres guerreiras, né? Porque a mulher tem que sair, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que resolver 1 milhão de coisas, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, trabalhar fora. Então a mulher, ela tá muito com esse lugar do masculino ativado. Logo, ela acaba se posicionando através mais desse masculino do que desse feminino. E é aí que mora o problema. Por quê? Porque sim, já vou entregar pra você um presente logo agora no começo dessa live. E você estiver anotando, né? Anotar papel e caneta, pegar papel e caneta pra fazer a anotação. O masculino é o responsável pelo nosso posicionamento, principalmente. Então essa live muito poderia se chamar o posicionamento da mulher com o seu masculino saudável. Para uma mulher conseguir se posicionar, ela precisa estar com o seu masculino saudável. Só que o que a gente observa quando a gente vai percebendo as mulheres que
que chegam até mim, conversando com as mulheres, você vai parar pra prestar atenção aí na sua vida, no seu dia a dia e nas mulheres que estão ao seu redor. As mulheres que não conseguem se posicionar, que aguentam tudo, que não conseguem dizer não, que são as mulheres que são dominadas, controladas, aquelas mulheres que têm uma postura mais passiva, elas estão com o seu feminino, o seu masculino, aliás, né? Que é tanto nome, o seu masculino enfraquecido. O masculino que existe dentro delas é como se o homem que existe dentro delas estivesse enfraquecido. E aí ela não tem força para se posicionar. Porque se posicionar é o ato de encontrar a sua posição, de encontrar o seu lugar. Então, envolve uma ação. Mas, Ariane, então por que você está falando do posicionamento e o feminino? Porque lembra que lá na primeira live que eu expliquei assim, o que é o posicionamento? Eu te falei, o posicionamento é o ato de se posicionar, de você encontrar o seu lugar, ancorado na sua identidade. A sua identidade é a sua essência. E se fosse pra gente falar assim, qual é a casa da nossa essência? Nós, sendo mulheres. A casa da nossa essência, da nossa identidade seria o feminino. Por quê? Porque o feminino, ele é dentro, como eu disse pra vocês. O feminino é o sentir. Então, através desse sentir do feminino, é como se fosse assim. Você vai começar a perceber, a identificar nuances de coisas. Onde você precisa e onde você não precisa se posicionar. Lembra, quem estava aqui na live de ontem, que vocês não estão fazendo a força-tarefa. Ninguém mandou pra ninguém a live. Ninguém entrou. Lembra, nosso combinado. Eu tô entregando aqui pra você. Você também faz algo em retribuição. Encaminha essa live para 3 mulheres. Para 3 mulheres virem aprender um pouquinho mais sobre posicionamento e o feminino. Então, deixa eu retomar aqui, que eu vou convidar que vocês vão... Vou confiar, aliás, que vocês vão convidar. Obrigada, Bia, obrigada. Se elas vão entrar ou não é outra história, né? Mas obrigada por ter feito a sua parte. Elas que estão perdendo, não é mesmo? Então, lembra que ontem, quem estava aqui na live, teve uma pergunta... ou eu fiz um comentário? Eu acho que eu fiz um comentário falando sobre... Às vezes, uma pessoa ultrapassa um limite com você fazendo um comentário passivo-agressivo, fazendo um comentário sarcástico. E quando é que você vai poder perceber se é uma brincadeira, porque todo mundo tem direito de brincar, né? Precisamos ter humor nessa vida, precisamos ter uma veia cômica. E quando é passivo-agressivo, quando a pessoa tá te espizinhando, quando a pessoa tá te dando uma alfinetada. O que faz a gente ter essa percepção? O que faz a gente ter essa intuição? O nosso feminino. Porque é o sentir. Então, é a partir do feminino, a partir do sentir. Ah, Ariane, eu tô percebendo aqui que o meu chefe tá ultrapassando um limite. Ah, Ariane, eu percebi que essa amiga tá abusando aqui da minha boa vontade. Ah, Ariane, eu percebi que se eu não me posicionar com meu filho, ele vai continuar me desobedecendo. De onde vem essa percepção, esse sentir, essa intuição, que muitas vezes ela vem antes de algo acontecer. Já aconteceu com você de você conhecer uma pessoa e você falar assim, não sei não. Já aconteceu com você? De você conhecer alguém e você fazer assim, não sei não. Tem algo aqui. E aí você dá a oportunidade, você dá o benefício da dúvida, você trata a pessoa bem, mas de repente acontece alguma coisa e você fala assim, eu sabia. Por que eu não confiei nos meus instintos? Do que a gente tá falando? A gente tá falando da intuição. Então, com os seus filhos, com o seu marido, no seu trabalho, com as suas amizades, toda mulher tem uma intuição. Só que quando a mulher ela tá desconectada do seu sentir, ela não entra em contato com isso. E se ela não entra em contato com essa intuição, ela não tem esse sentir afinado, reguçado, ela não tem
ela não vai ter a força não é bem a palavra, não é força. Ela não vai ter o impulso necessário para colocar o masculino dela para jogo. Porque quem vai ajudar ela a se posicionar e dar um basta? Não, eu não gosto que você me trate assim. Não, eu não quero, o filho no caso, né? Não vai me desobedecer. Ou o posicionamento é, a partir de hoje as coisas vão mudar nessa casa. O posicionamento é, eu tomei a decisão eita, fez um barulhão aqui, né? Eu tomei a decisão de colocar o meu projeto para funcionar. É o masculino. Então, a ação, deu pra vocês entenderem isso? O sentir é do feminino, essa intuição, essa sensibilidade. Já a ação é do masculino. E nós precisamos dos dois para se posicionar. Tá falhando? Para todos? Aqui a torrezinha do Wi-Fi tá cheia. Eu sempre tenho essas intuições, na maioria das vezes tô certa. Sim, e quando a gente tá desconectada do nosso feminino, a gente tem o faro, a gente tem a intuição e a gente ignora, a gente enterra, a gente... Ah, não, acho que é coisa da minha cabeça, acho que eu tô ficando doida. E segue. E aí depois a gente percebe que a gente tava certa. Quando uma mulher ela é conectada com o seu feminino, quando a mulher ela aprende a se conectar com esse sentir, ela se guia também por essa intuição. Por isso, falho na ação. Muitas vezes é isso. Tá normal, né? Obrigada por confirmarem. Então, tá. Entendemos que o feminino é dentro, o feminino é sentir. Isso eu explico pra toda mulher que eu vou atender, que eu vou falar do feminino, porque uma coisa que toda mulher tem é o feminino ferido, em algum nível, tá? Porque não é só sobre a sua história, sobre a minha história. O feminino ferido é algo transgeracional. O feminino ferido é algo que vem de gerações em gerações. Então, as mulheres, para se protegerem dessa dor que o feminino carrega, elas desconectam do sentir. E elas ficam muito aqui, ó, no pensar, muito na lógica. O que é o lógico? Masculino. O que é o pensar? O masculino. Então a mulher intelectualiza, ela faz 1 milhão de cursos, ela lê um monte de livros, ela busca ser muito inteligente, muito racional, só que ela tá se desconectando do que verdadeiramente vai fazer com que ela ganhe impulso para ela seguir em frente, que é o seu sentir. O verdadeiro poder da mulher está no sentir. Só que você não pode, nem eu e nem você, podemos menosprezar a força do masculino, a força da ação. E esse masculino que existe em nós, como eu disse, né? Se nós somos as mulheres que, eu não consigo falar um não, as pessoas me controlam, uma pessoa me pediu uma coisa e eu não tive força para poder me posicionar, eu preciso mudar de trabalho, mas eu não consigo pedir demissão, meu chefe me explora e eu não consigo falar que isso tá desconfortável para mim, meu marido grita comigo e eu não consigo me posicionar, quando eu vou me posicionar eu explodo. Então, quando a gente não consegue se posicionar, é um masculino enfraquecido. Quando a gente se posiciona de um lugar onde a gente explode, onde a gente não somos as controladas, né? Nós que queremos controlar, não somos as dominadas, é nós que queremos dominar, nós estamos falando de um masculino raivoso, de um masculino exacerbado. E ambas as situações não são saudáveis. Ambas as circunstâncias não são saudáveis. É importante que a gente aprenda a desenvolver um masculino saudável. Tá? Isso acontece comigo. Muitas mulheres se identificam. Inclusive, deixa eu falar com vocês e abrir o meu coração mais um pouquinho, né? Hoje é dia todos os dias, quanto mais a gente conversa, mais próximas vocês estão de mim, vocês vão percebendo que eu abro mesmo o coração, porque eu acredito que vocês podem se identificar demais com os exemplos que eu trago. A primeira constelação familiar que eu fiz foi lá em 2020, 2021, mais ou menos. Eu não tenho certeza exata do ano. Eu acho que foi mais 2021. Foi um pouco antes até de eu me formar no Corpo Explica. Eu descobri esse universo terapêutico, descobri a terapia sistêmica e falei, eu quero fazer isso aí, eu quero olhar para uma questão aqui da minha vida. E aí, o que eu escolhi para me posicionar? Um homem.
eu escolhi um homem para me posicionar ali naquela constelação. E aí, eu vi aquilo, e eu tive uma percepção, a pessoa que estava me atendendo, né, me explicou o que aquilo representava. Ok. Passaram-se alguns dias, porque quando a gente faz uma constelação, a gente não conta para as pessoas assim, sai falando imediatamente, né? Precisa permitir que aquilo tenha um efeito em nós, que aquilo encontre um lugar em nós. Aí, passando alguns dias, eu conversei com o Leonardo, meu marido, e falei pra ele assim, sabe, né, aquele exercício lá que eu fiz, então eu apareci como um homem. Aí ele falou assim, mas é exatamente assim que você se comporta. Você me vê aqui, né, com essa carinha meiga, doce. E foi isso que ele veio me falar, gente. Ele falou, é exatamente assim que você comporta. Às vezes você bate de frente comigo como se você fosse um homem. E por que eu tô compartilhando essa intimidade com você? Porque eu sei que aí do outro lado, você também carrega um masculino que muitas vezes ele pode estar muito raivoso e quando o seu marido faz uma determinada coisa ou alguma outra pessoa faz uma determinada coisa, parece que vem assim uma raiva, não sei de onde, você fala, peraí, aqui não, comigo não. E aí você roda a baiana. Nada contra as baianas, tá, gente? É só uma expressão que a gente usa. Quem aí também se percebe assim? Só que isso não é saudável. Para você se posicionar, é preciso ter força? Sim. Só que além da força, é preciso você usar o amor. E o amor, ele tá envolvido no sentir do feminino. Por que a mulher evita sentir então, Ariane? Por medo. Sentir não é só coisas boas, né? Sentir envolve tudo. Sentir envolve coisas boas e coisas ruins. Sentir alegria, sentir felicidade, sentir satisfação. Também envolve sentir medo, sentir raiva, sentir angústia. Sentir envolve sentir prazer. Sentir envolve se conectar com essa intuição. Só que por medo desse sentir, já que você lá atrás, lembra que ontem a gente falou um pouquinho, né, da origem dos limites na sua infância. Lá atrás, sentir doeu muito. E hoje, você evita sentir. Você tá sentindo o tempo todo, mas você evita se conectar com esse sentir. Por medo. Só que aí quando você evita, o nosso cérebro não faz assim, eu vou evitar sentir só a raiva, viu? Mas o prazer eu vou sentir. E aí você deita pra descansar e você não suporta descansar porque a mente não para. Aí você tá lá com o seu marido na intimidade, aí você não consegue se concentrar, relaxar e aproveitar, porque você não suporta o sentir. E é só quando a gente se entrega e se conecta verdadeiramente com esse sentir, é que nós podemos autorizar o masculino a agir. Você tá entendendo que você vai precisar, para você aprender a se posicionar, você vai precisar tomar consciência de que tem duas polaridades funcionando aí dentro de você? Então imagina aí a cena que você precisa aprender a se posicionar. É com seu marido? É com seus filhos? É no seu trabalho? É com as suas amizades? Imagina aí, né? Eu cuido de mulheres o tempo todo. E aí, conversando com uma mulher, ela tava me contando que ela tava num... Isso não aconteceu só uma vez, tá? Mas eu vou falar de uma pessoa em específico. Ela tava em um processo terapêutico. E aí, nesse processo terapêutico, já tinha um tempo que ela não tava mais
já não estava fluindo. A terapia, por alguns motivos, ela sente que já parou ali de dar resultados. E ela queria mudar de terapeuta, né? Porque ela entende a importância de se desenvolver em sentido emocional. Assim como você se desenvolve em sentido espiritual, né? Você não se desenvolve em sentido espiritual, por mais que você estudou a Bíblia, né? Um determinado tempo. Aí pronto, aprendi tudo que eu tinha para aprender. Você tem a responsabilidade de cuidar, continuar cuidando, né, do seu espiritual. E se você enfraquecer em sentido espiritual, você pode pedir ajuda para alguém continuar te conduzindo em um estudo. A terapia funciona mais ou menos da mesma forma. Você aprende tudo que você precisa aprender. Eu, né, pelo menos trato as pessoas em terapia assim. Eu ensino o que a pessoa precisa aprender. Quando a pessoa se sente fortalecida o suficiente, ela segue a andar com as próprias pernas, e ela percebendo que ela tá precisando, que ela tá ainda enfraquecida, ela volta. E aí essa mulher, tendo consciência disso, ela precisava interromper as sessões de terapia. Só que ela protelou isso durante um tempo. Por que ela acabou protelando isso? Por conta que ela não conseguia sustentar esse posicionamento. Então você entende que ela começou a sentir que isso aqui não tá dando mais certo. Ela começou a sentir que, peraí, a gente não tá mais, de repente, eu não sei os detalhes, né? Eu lembro daquela que ela me contou, mas eu agora não tô conseguindo fazer todas as conexões e também não vem ao caso. A questão é, para fazer essa transição, ela precisou se posicionar, baseada no que ela sentiu, e ela precisou colocar esse masculino para jogo. Só que como é que você vai colocar esse masculino para jogo se ele tiver enfraquecido demais ou se ele tiver raivoso? Vai dar certo? Vai dar bom? Provavelmente não. Provavelmente não. Ou você vai continuar se sentindo mal, porque se ele tiver enfraquecido, você vai lá e falar assim, vamos supor nessa situação da terapeuta, né? Então, né, eu vou parar com... A pessoa vai começar com desculpas, né? Eu vou precisar parar as terapias com você, sabe? A gente tem que economizar um pouquinho, a gente precisa economizar, ou então eu vou precisar parar as terapias com você, porque eu vou fazer algumas outras coisas, eu vou dar um tempo, qualquer coisa eu retorno. Colocando panos pras mangas, para não desagradar o outro. Se for do masculino raivoso, ela vai só de repente mandar uma mensagem curta e grossa, ou então vai pra sessão de terapia e falar assim, então, sabe, tá acontecendo isso. Seria um posicionamento saudável? Uma mulher inteira, que é isso que nós estamos construindo aqui, né? Uma mulher inteira, ela sabe que ela precisa tomar uma posição, ela precisa tomar uma decisão, ela precisa se posicionar, e ela sabe perceber qual é o momento exato de fazer esse posicionamento. E ela sabe ponderar, sabe? Ela consegue identificar qual é o melhor momento. Como eu posso fazer isso sem errar na dose? Como é que eu vou fazer isso não partindo das minhas carências, mas partindo das minhas virtudes? Partindo do lugar que eu quero construir. Porque a mulher que vai se posicionar, ela vai colocar para jogo a sua identidade. Então, não combina com a pessoa que eu quero ser tratada dessa forma. Não combina com a pessoa que eu quero ser explorada pelo chefe. Não combina com a pessoa que eu quero ser invadida com perguntas, com questões que eu preciso ficar me justificando. Esse final de semana aconteceu uma outra situação. Às vezes a gente às vezes arrumamos desculpas em vez de nos posicionar. Isso acontece demais. Vocês estão quietinhas hoje? O que vocês estão se identificando? Tá muito confuso? Eu engatei a segunda e fui embora. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido? Tá surgindo dúvidas aí? Contem aqui pra mim. Que enquanto vocês
comentam, eu vou contar uma situação que aconteceu esse final de semana. Porque é algo muito sutil, mas a gente precisa estar atenta para tomar decisões, né? Eu fiz uma ligação para minha irmã. Pouco provável dela ver essa live, mas se ela vir essa live, eu estou usando um exemplo para o bem de todas. Olha só, eu fiz uma ligação para minha irmã e eu tava lá na casa da minha mãe, né? A gente foi para lá no final de semana e ela não pôde ir por motivos pessoais. E aí eu fiz uma ligação pra ela ver a Ana Liz, né? Apaixonada pela neném, tal. E aí ela pegou e falou assim pra mim: mas você só vem correndo? Você vem correndo e nem vai ficar nenhum dia. E a gente foi na sexta-feira, era feriado. Podíamos muito bem ficarmos no sábado, né? Dormir lá de sexta pra sábado ou ficar até o domingo. Só que eu e o Leonardo decidimos ir e voltar na sexta-feira. E aí ela falou assim: mas por que você não fica, não dorme? Só vem correndo. E aí eu me peguei na cilada de querer começar a dar uma justificativa. A gente nem ia vir, sabe o que é? Aí eu percebi assim: opa, olha que o masculino enfraquecido. É claro que eu não pensei exatamente nessas palavras, né? Mas como eu já me conheço, já tô conectada aqui com as minhas emoções, já percebi que aquilo ali me deixou desconfortável. Mas assim, peraí. Aí eu falei assim pra ela na ligação: eu não preciso me justificar pra você, nós vamos embora hoje. Não falei com grosseria, a ligação continuou normal e eu fiquei com a sensação de satisfação de ter protegido a identidade. Porque a mulher que eu quero ser não é a mulher que é cobrada pelo outro, questionada pelo outro e se diminui e se rebaixa e fica dando justificativas. E nem a mulher que ao menor sinal que o outro tá ultrapassando um limite, briga e entre contendas e sai como ruim. Eu quero ser a mulher inteira que se posiciona e mesmo assim não perde os seus laços. Que cria limites. A gente não falou disso ontem aqui na live, né? A gente falou, teve uma mulher que perguntou assim: quando a gente cria limites, a gente não afasta as pessoas? Depende. Se nós criarmos limites do lugar certo, com a postura certa, com esse masculino saudável, eu ia falar com o masculino feliz. Mas é um masculino saudável que não deixa de ser feliz. A gente não precisa afastar ninguém. A ligação continuou, a risada continuou, o amor continuou. Só que eu fiz um sinal pra ela com essa resposta. Peraí, daqui você não passa. Você tá invadindo um território que não é seu. Você tá querendo fazer uma pergunta pra saber de coisas que não te dizem respeito. Sim, se posicionar e sustentar é muito desconfortável. Me sinto errada e humilhada. Essa sensação, né, de desconforto, ela acontece quando a gente ainda não está confortável com a nossa essência, sabe? E aí, isso é um caminho, isso é um processo, isso é construído, né? Isso é construído. Quem acompanhou a live que eu fiz explicando sobre o posicionamento, nessa live eu expliquei que a nossa essência, o nosso self, a nossa identidade, ela está lá guardadinha embaixo das camadas, que são as nossas crenças, que são os papéis que a gente adquire na vida, que são os nossos comportamentos, certo? Então, se sentir desconfortável, quer dizer assim, ó, eu acostumei a ficar com todas essas camadas são como se fossem roupas que me deixam apresentável, que me deixam bonitas, essas camadas são na realidade máscaras que me deixam apresentável para tudo e para todos. Só que quando eu descubro quem eu sou e passo a amar quem eu sou, eu apresento isso pro mundo com orgulho. Entende? E isso não significa ser perfeita, tá? Isso não significa ser perfeita. Porque eu poderia ter feito esse posicionamento que eu acabei de mencionar pra vocês e dar errado.
E a gente vai falar sobre quando dá errado lá dentro da imersão, tá bom? Porque o posicionamento, ele não vem de um lugar de perfeição. Não é porque eu vou falar pra você assim, mulher, eu vou te ensinar a aprender a se posicionar. Vem pra imersão. Você tá sabendo que a gente vai ter uma imersão dia 11 de abril, esse sábado agora, às 9 horas da manhã. Nós vamos passar juntas 2 horas. Eu vou ajudar você a olhar pro seu posicionamento, a olhar pra sua identidade. Porque sem essa estrutura, como é que você vai construir a vida que você tanto deseja? E aí, aprendendo a olhar para essa identidade, essa estrutura, com amor, com gentileza, o conforto. Será que a melhor palavra é conforto? Eu vou substituir a palavra conforto por... É possível a gente se sentir confortável, né? Como assim que eu fiz, que eu tive esse posicionamento, não foi o único do final de semana, foram vários, mas eu tô usando aqui só um exemplo. Quem sabe na imersão eu conto mais pra vocês. Tive que me posicionar com meu marido, tive que me posicionar com a minha mãe. É o tempo todo, se você prestar atenção, é o tempo todo que você tem que aprender a se posicionar diante das pessoas. E pode ser confortável quando você fica feliz, satisfeito em apresentar essa versão da sua identidade para o mundo, mas mesmo que gerar um incômodo em você e no outro, é importante que a pessoa que aprende a se posicionar, que tem uma estrutura, lembra lá, né? A mulher inteira, a gente tá comparando com uma árvore. Cadê minha árvore pra eu usar de exemplo pra vocês? Porque eu acho que quando tem o recurso visual ajuda demais, né? O tronco é o posicionamento, é a estrutura, é o que sustenta tudo isso aqui que vem depois. E o que vem depois? O que é a copa? A copa são os relacionamentos. O que são os frutos? É o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus filhos. O que são as sementes? É o seu propósito, é o seu legado, é a sua prosperidade, que vai, né? Gerando vida, vai gerando vida fora de você. Então, voltando para nossa metáfora da árvore, pode ser, essa estrutura ela precisa ser sustentada antes de ser confortável. Mesmo que for desconfortável, precisa ser sustentada. Por quê? Porque o que vai ser confortável? A copa. Não é agradável ficar debaixo de uma árvore numa sombra? É isso que o feminino proporciona. O feminino proporciona agradabilidade, né? Quando você chega numa casa que é uma mulher, ela é bem zelosa, bem prendada, ela tá com o seu feminino saudável, você não tem alegria de chegar naquela casa, as coisas estão em ordem, tem um perfume, tem um aroma agradável, tem uma brisa gostosa, às vezes, né, tem mulher que tem o hábito de comprar flores, então aquele ambiente tá gostoso, aquele ambiente tá agradável. E aí você tem os frutos, né? E esses frutos podem ser simbolizados com você na convivência de uma mulher com feminino saudável. Ela serve para você uma refeição gostosa. As sementes é a vida que essa mulher gera e semeia em outros, quer seja os seus próprios filhos, quer sejam os seus projetos, quer seja impactando a vida de outras pessoas. Porque a gente pode gerar vida de diversas formas, né? Então, tudo isso aqui em cima é o feminino. Você está vendo? Tudo isso aqui em cima é o feminino. Mas o que vai dar sustentação? O masculino. Então, para se posicionar, se você sair dessa live entendendo que para se posicionar de uma forma saudável, você precisa estar bem conectada com o seu masculino. Mas na dose certa. Não é se conectar com o masculino para virar guerreira. Na dose certa. E dentro da imersão eu vou falar mais sobre isso com você. Deu para você entender até aqui, mulher? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver se eu já saí totalmente do meu roteiro, né? Mas deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui para você. Masculino e feminino, masculino enfraquecido e masculino exacerbado e raivoso.
Quem fala essa expressão masculino raivoso é uma professora que eu tenho de feminino querido e ela usa essa expressão. Esse masculino, o que ele vai fazer por você? Ele vai te defender e te proteger. Essa mulher que comentou aqui assim, ó. Se posicionar e sustentar é desconfortável porque eu me sinto errada e humilhada. Lembra? O sentir, ele vem desse feminino. E quando os sentimentos são negativos, entre aspas, ele tá ali conectado com o feminino ferido. Quem é que vai dar a proteção para que esse feminino sinta de forma confortável? Que possa, né, dentro das mentorias a gente fala sobre elaborar os sentimentos, as sensações, buscar a raiz disso e tudo mais. Mas quem é que vai dar essa proteção e essa defesa? Peraí, você não está errada, peraí, eu vou te mostrar que você pode, peraí, que você pode, que você é capaz. Quem é que vai dar esse incentivo? É esse lado masculino. E as mulheres que estavam comigo, né? Tem mulher que já comprou o ingresso da imersão e participou comigo na segunda-feira de um encontro secreto. E essas mulheres, elas já tiveram ali a resposta de quem é esse masculino, no fundo, né? Lá dentro da imersão eu vou me aprofundar, vou entregar o ouro pra você também, mesmo que você não esteve nesse encontro secreto. Você vai ouvir, você vai aprender, você vai identificar por que você tem esse masculino, de onde vem esse masculino e como é que você pode curar esse masculino aí dentro de você. Seja ele enfraquecido ou seja ele raivoso. Como é que você pode usar esse masculino para defender você e te proteger na dose correta no seu posicionamento? A gente vai falar muito sobre isso dentro da imersão, viu? Quando eu me posiciono, qualquer coisa que retruco, eu fico confusa e sem clareza. Isso pode acontecer de um lugar... Você sabe que já tá até aqui na minha parede pra falar disso na imersão. Eu vou falar um pouquinho. Aqui. Quando a gente se posiciona com medo, com intenção, com julgamento, com cobrança, com exigência, a gente não consegue se posicionar do jeito certo. Então, por exemplo, se aquela pessoa... Vamos imaginar uma cena aqui? Vamos pensar no médico? Eu falei aqui de pessoas do seu ciclo, né? De convivência mais achegado. Mas vamos pensar num médico? Você vai diante de um médico. Aí, você precisa defender uma posição que você tem com relação a algum tipo de tratamento de saúde, por exemplo. Falar é fácil? Se posicionar para você nessa situação é fácil? Diante do médico, você pode sentir medo. E ao sentir esse medo, vem essa confusão, essa falta de clareza, essa voz que treme, que gagueja. Então, olha o que eu falei aqui pra vocês. A dificuldade em se posicionar, ela vem desse lugar de medo, de intenção. Uma intenção, deixa eu usar um outro exemplo com intenção. Eu vou me posicionar para manipular o outro. Eu vou me posicionar que eu não quero ir na casa da minha sogra, por exemplo, porque eu quero que o meu marido faça o que eu quero. Aí essa intenção do posicionamento não é um lugar saudável e esse posicionamento não vai dar bom. E eu podia aqui dar muitos exemplos. Eu podia dar muitos exemplos pra você. Vocês todos que estão aqui, né? Pra mim não é fácil. O exemplo do médico, né? Isso é diante de médico, diante de pessoas que talvez a gente julgue ser mais inteligentes, com um valor mais aquisitivo.
poder aquisitivo, né? Valor aquisitivo não, é poder aquisitivo maior que o nosso. Qualquer coisa que a pessoa possa parecer superior pode fazer com que a gente tenha esse enfraquecimento. E aí, com essa pergunta, né? Obrigada por essa pergunta ela coloca a gente num lugar que nós também podemos oscilar entre ora estar com o masculino enfraquecido, ora estar com o masculino raivoso. Lembra que eu falei pra vocês que o Leonardo falou pra mim assim, você tá se comportando como um homem, eu sinto que é um homem batendo de frente comigo. E diante da minha irmã, na hora que eu comecei a querer dar justificativas, quem estava ali atuando era o masculino enfraquecido. Então nós podemos ter as duas versões. Mas para que lugar que nós estamos indo? Para um lugar onde esse masculino esteja saudável. Arena, eu não tô indo para lugar nenhum. Tá, porque você vai participar da imersão. Imersão com o posicionamento da adulta vai acontecer nesse sábado, dia 11. E eu vou ajudar você a olhar para essa circunstância com carinho. Então eu disse aqui por que isso acontece. E dentro da imersão eu vou explicar então qual é esse caminho do meio. Vocês vão amar descobrir isso. O posicionamento gera conflitos? Pode gerar. Só que esses conflitos, eles vão, por si só, se provar se eles são necessários ou se não são. Deixa eu exemplificar isso aqui para vocês de outra forma. Minha mente ferve com esses exemplos assim, para poder trazer pro realzão, né, com vocês. Imagina uma criança, eu tô com uma bebê de 1 ano e 9 meses, né? A Annalise. E aí, a Annalise tá começando a fase de se jogar no chão quando ela não tem as expectativas dela atendidas, né? Quando ela tá frustrada com alguma coisa, ela já começa a chorar e abre o berreiro e se joga no chão. E existem algumas estratégias para lidar com a birra, vulgo conflito que você tá falando aí, né? Se toda vez que ela fizer uma birra, eu ceder ao que ela quer, o que ela vai aprender? Que é só ela fazer uma birra que ela consegue o que ela quer, né? Mas se eu me posicionar que, embora sim eu possa acolher, eu posso entender o que é que ela tá, por que ela tá frustrada, eu posso ajudar a acolher ela, ajudar ela a começar a elaborar a frustração dela, que embora muitos adultos não sabem fazer isso, né? É importante que as crianças vão aprendendo gradativamente. Mas mesmo assim me posicionar, né? Por exemplo, vai que ela quer comer doce, ou quer comer um doce de noite e não é hora de comer doce porque o açúcar coloca a criança pra... nem era pra comer açúcar antes dos 2 anos, né, gente? Mas eu confesso que de vez em quando eu dou alguma coisinha ou outra, tá? Só que eu tomo cuidado também com o horário, porque desperta uma energia, né? Dá um pico de energia na criança e a criança fica sem sono. Então vamos supor que seja o exemplo do doce. E eu vou sustentar o meu não. Porque o resultado desse não vai ser positivo para ambas as partes. Entende? Então, a estrutura que nós, com um posicionamento saudável, vamos construir, vamos adquirir, vai levar a gente para esse lugar de, embora possam haver conflitos, eu suporto, porque esses conflitos vão me levar pro mais. Esse relacionamento não tá bom do jeito que tá. E a gente precisa mudar. Eu posso obrigar o outro a mudar? Não. Eu vou mudar. E quando eu começar a mudar e começar a me posicionar, talvez possam acontecer alguns conflitos. Mas se esse conflito for pro mais, vem que eu suporto. Quem é que vai suportar? A mulher inteira. Mais uma chave. A mulher inteira. Por que ela é inteira? Porque ela é integrada. Ela é integrada, masculino e feminino. Eu não sei o quanto que vocês conseguem compreender que isso é profundo.
Não sei o quanto que você consegue compreender que isso é profundo, mas é. Integrar essas duas facetas da nossa personalidade é o que faz com que a gente se torne inteira. E aí tem os desdobramentos, né? Tem os desdobramentos, mas é preciso integrar. E dentro da imersão, eu vou falar com você sobre isso, porque qual é a grande dificuldade da mulher? Existe uma grande dificuldade da mulher integrar o masculino. Você vai perceber isso quando você, por exemplo, fala assim... Eu posso te perguntar assim, fulana, por que você não tem o resultado que você deseja na sua profissão? Ah, é porque meu marido não me dá o suporte necessário. Ah, é porque, você sabe, né? Se meu marido te pagasse as minhas contas, eu podia ter mais tempo para dedicar pro meu trabalho. Ah, não, se eu fizer muito dinheiro, se eu ganhar muito dinheiro, ele vai se acomodar e ele vai se escorar em mim. Ou então, não, meu marido faz tudo pra mim, aí eu não preciso fazer nada. Se for algo que a mulher opte por ter realização na vida profissional, né? Eu sei que muitas mulheres dão a desculpa de não acessarem a sua potência por culpa do masculino. Para pra pensar aí. Se eu falar pra você assim, mulher, por que você não realiza um sonho que você tem? Ah, é que o meu marido... Por que você não faz academia, vamos supor, pra cuidar da sua saúde? Ah, porque meu marido não gosta. E aí já estamos saindo do lado do profissional, né? E estamos indo para outras áreas. Então a mulher, ela tem uma dificuldade muito grande de integrar o masculino, de estar em paz com esse masculino. E dentro da imersão, eu vou ajudar você a compreender que para você se posicionar, é importante você estar em paz com esse masculino. Eu vou fazer um exercício junto com você para ajudar você a ficar em paz com esse masculino. E ter a força para se sustentar e se posicionar. Viu que a live é sobre posicionamento e o feminino, mas nós estamos focando no masculino que existe dentro das mulheres, porque é isso que vai ajudar você a se posicionar? É isso que vai dar pra você a força que você precisa? Vai estar lá, né, auxiliadora? Vai ser um prazer ter você lá comigo. Sabe, mulher? Nós, mulheres, o feminino é como se fosse, né? Eu tô aqui com um copo. Então, o feminino é como se fosse toda essa água. Sabe? Eu falei pra você, o feminino não é dentro e o feminino não é o sentir. Então, o feminino é essa água que tá aqui dentro. Só que, de que me vale a água espalhada? Como eu posso usar uma água que se espalha? Se cair agora aqui no chão, ela vai me ter pouco proveito. O feminino precisa de algo que o dê estrutura. E o que traz a estrutura é o copo, é a garrafa, é o jarro. O que traz a estrutura para o feminino, que é essa água que é fluida, que é leve, que nutre, que rega, que refresca. Mas tem pouca valia espalhada, porque até as águas no oceano, nos lagos, nos rios, tem fronteiras. Tem um suporte. O Criador criou para a água um suporte. E tudo isso é muito simbólico, tudo isso é muito... É uma analogia, uma metáfora que não é por acaso, né? Então, a estrutura que dá utilidade, que dá a melhor utilização para o feminino é o masculino. Então, sim, na imersão tronco, nós vamos falar de masculino. Chegou, marido? Que bom. O almoço tá pronto. Tô na live. Tá bom. Que bom. O almoço tá pronto. Milagre? Eu vou ter um atendimento agora 1 hora. Falta 4 minutos. Falta 4 minutos.
Vou terminar a live, vou dar aqui um beijo e um cheiro no meu marido e vou voltar para atender. Espero que vocês tomem a decisão de vir participar da imersão Tronco, posicionamento da adulta, que nós vamos ter agora nesse sábado. O que você vai ver lá na imersão? Você vai descobrir por que você tem esse comportamento de viver no automático, de se desconectar do que você sente. Você vai perceber que quando você se cala para não gerar conflitos, na verdade você está se anulando e negando a sua real identidade, a sua real essência. Você vai perceber que ficar sobrecarregada com a vida de tudo e de todos, ficar sem energia não é normal. E você precisa aprender a se posicionar para usar essa potência ao seu favor. Isso e muito mais. Isso e muito mais. O posicionamento é algo que faz parte da vida da mulher inteira. Quem é a mulher inteira? É a mulher que usa a sua potência para conquistar tudo o que ela deseja. Vocês estão convidadas a estarem comigo no próximo sábado. Ainda temos mais uma live amanhã. Amanhã vai ser a live do posicionamento e a mulher inteira. E vai ser um prazer ter você comigo, tanto na live como na imersão. Fazendo sentido para você, você tendo identificado que você precisa aprender a se posicionar, vem comigo, tá bom? Vou deixar essa live salva, encaminha para suas amigas, porque eu tenho certeza que elas também irão se identificar. Um abraço, mulheres, até mais.